Nós estamos na quinta catequese, no 8º artigo do Credo, na página 56 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, do número 136, para quem quiser acompanhar pelo Catecismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. 8º artigo do Credo: creio no Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo ele não é muito conhecido pelos cristãos. Claro que todo mundo sabe mais ou menos quem é o Espírito Santo, tem uma noção um pouco rasa sobre ele. Inclusive até a oração do Credo, ela não especifica muito bem quem seja a pessoa do Espírito Santo. Mas nós vamos saber um pouquinho sobre ele. E ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No primeiro momento a gente precisa saber, que procede do Pai e do Filho. E ele é doado, adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. Ou seja, ele é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que foi enviado à Terra, no dia de Pentecostes, mas antes ele foi enviado para que Nossa Senhora pudesse conceber, por obra do mesmo Espírito Santo, pudesse conceber o seu Filho Jesus. E o Espírito Santo ele recebe muitos nomes, E Nosso Senhor na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, ele vai chamar o Espírito Santo de o Paráclito, que quer dizer o Consolador, ou o advogado. E é o Espírito da verdade, Ele é o Senhor, ele é Deus, Ele é o autor de todas, ele realiza todas as promessas, ou seja, na verdade ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela é a que mais trabalha entre eles. É claro que quando uma age, os outros dois agem, Ou seja, os três, eles agem conjuntamente. Cada um tem a sua missão, mas quando for trabalhar, sempre os três estão juntos, porque eles são inseparáveis, São pessoas distintas, ou seja, diferentes, mas de uma mesma e única natureza, Natureza divina. Nós vimos na Sagrada Escritura algumas passagens que falam sobre algo que simboliza o Espírito Santo. Nós vimos no livro de Gênesis, onde fala que o Espírito pairava sobre as águas. Esse aí é o Espírito Santo, No Novo Testamento, quando do lado de Jesus nasce, brota água, quer dizer, água viva, que sai do lado traspassado de Cristo, também simboliza o Espírito Santo. É claro que na catequese a gente aprende que é o símbolo dos sacramentos, mas ele também simboliza o Espírito Santo. É os sacramentos e também o Espírito Santo, porque nos sacramentos o Espírito Santo também realiza a graça que aquele sacramento oferece. No sacramento do Crisma, o Espírito Santo ele é simbolizado por aquele óleo em que o crismando é ungido, E o Espírito Santo também é simbolizado na Sagrada Escritura pelo fogo, o fogo do Espírito Santo. E para que serve esse fogo? Para queimar, aquecer, transformar, purificar, eliminar o que não presta, Para isso que serve esse fogo purificador, O fogo do Espírito Santo é um fogo purificador. Não simplesmente um fogo consumidor, que vai destruir-nos, não. Ele vai nos purificar, ele vai tirar as coisas impuras, os pecados, e assim. É isso que simboliza o Espírito Santo, esse fogo do Espírito Santo. Depois nós vimos também, lá no livro de Êxodo, em que o Espírito Santo
ele aparece para o povo israelita, o povo hebreu, em forma de nuvem. Também quando alguém quer representar o Espírito Santo, fazer um desenho do Espírito Santo, não vai fazer o desenho de uma pessoa da Trindade, vai fazer o desenho, por exemplo, de uma nuvem. Quando se vê uma nuvem, é o símbolo claro do Espírito Santo, né? E lá no deserto, durante o dia, o sol muito quente, o que acontecia? O Espírito Santo vinha em forma de nuvem, ficava fazendo sombra para o povo não queimar no sol escaldante do deserto, quando o povo estava fugindo do Egito, né? Indo para a terra prometida. E lá ele apareceu em forma de nuvem. Ele pode aparecer em forma de uma nuvem escura ou então de uma nuvem luminosa. E quando ele aparece dessa forma, ele está querendo manifestar ou transmitir, né, manifestar a sua glória divina, né, para mostrar, eu estou com vocês, eu estou cuidando de vocês, e por isso ele aparece desta forma, né? E outro símbolo bastante interessante que a gente lembra o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo transmitido para alguém, é quando se impõem as mãos, né? Os consagrados, né? Os ungidos, no caso, o bispo, né? Quando ele impõe as mãos, ele está doando o Espírito Santo, ele está transmitindo o poder do Espírito Santo. Por isso que no dia da crisma, ele impõe as mãos na cabeça daquele que vai ser crismado. Também no dia do batismo tem a imposição das mãos, na unção dos enfermos e assim por diante, né? Na maioria dos sacramentos tem a imposição das mãos, na unção dos enfermos também tem, e assim por diante, né? Isso significa que ele está transmitindo ou doando o Espírito Santo, né? Está passando o Espírito Santo. Ou seja, que ele recebeu um dia, ele está transmitindo também. Depois tem outro símbolo muito conhecido do Espírito Santo, que é o símbolo da pomba. E todo mundo acha que a pombinha é o Espírito Santo. Não, não é que a pombinha seja o Espírito Santo. Ela simboliza ele, né? Quando a gente olha para ela, a gente lembra do Espírito Santo. E às vezes não sabemos quem ele é, né? Tem gente que fala, abaixo de Deus foi o Divino Espírito Santo. Não, não é abaixo de Deus. Ele é o próprio Deus, né? O Espírito Santo. E quando ele é representado por essa pomba, né, que aparece também já lá no livro do Gênesis, né, no dilúvio, né, depois que terminou o dilúvio, aí tem aquela pombinha, que ela aparece com um raminho verde no bico, né, para dizer, olha, lá já acabou o dilúvio e já tem árvores verdes, já está tudo normal, a terra já está seca, né? E aquela pombinha, ela simboliza também o Espírito Santo, né? Quer dizer, simboliza a simplicidade, a paz, a pureza. Né? Por isso que ela é representada pela pomba, né? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, é claro que ele vem falar a nós através de algumas pessoas, né? Através de alguns fatos e também através de algumas pessoas. Primeiro, ele falou através dos profetas, fazendo com que esses profetas pudessem falar em nome de Deus. Então, quem inspira, né? Quem faz com que este profeta atraia multidões ou atraia conversões é o papel do Espírito Santo, que tem a função principal de santificar-nos, de conduzir-nos e governar-nos. Essa é a missão do Espírito Santo. E o Espírito Santo também inspirou a São João Batista a fazer algumas coisas, né? São João Batista, como nós sabemos, é o último dos profetas. E o que ele pediu para que São João Batista pudesse fazer? Preparar um caminho para o Senhor, um caminho para que Jesus pudesse passar. Lucas 1,17. E depois anunciar a vinda desse Senhor. E foi justamente ele que indicou, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa foi a inspiração do Espírito Santo para que ele pudesse proferir, né? Para que ele pudesse profetizar, revelar ou manifestar. E a obra do Espírito Santo também aconteceu na Virgem Maria, que eu já comecei a dizer sobre ele, né? Sobre isso, né?
prepara Nossa Senhora para que ela possa conceber Jesus Cristo. E antes ele a enche de graça, plenifica-a de graça, né? Preserva do pecado original e a torna uma virgem fecunda, né? E essa virgem é capaz de dar a luz ao Logos, né? Quer dizer, ao Verbo, à Palavra de Deus, né? Essa Palavra de Deus não é só uma atitude de falar, mas é o próprio Jesus Cristo, né? E ela se faz a mãe do Verbo encarnado. Se ela é a mãe do Verbo encarnado, a consequência disso é dizermos que ela é mãe de Deus, né? Porque o Verbo encarnado é a palavra de Deus, ele é Deus, logo ela é a mãe de Deus. É claro que ela não gerou a natureza divina de Jesus, né? Ela não gerou é a natureza divina mesmo de Jesus, ela gerou a humanidade de Jesus, né? Mas mesmo assim, ela é a mãe de Deus, porque Jesus, quando ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, então por isso ela é a mãe de Deus. E depois tem um fato interessante que às vezes muitos de nós conhecemos e às vezes ficamos até admirados, que é o fato do dia de Pentecostes, né? E nesse Pentecostes que derrama aí no dia de Pentecostes, fala da língua de fogo, né? Das línguas de fogo, aquelas coisas todas, é o Espírito de Jesus, porque quando ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, depois de 40 dias depois da sua ressurreição, ele disse, eu vou mandar um Espírito Consolador, o meu Espírito, né? E foi justamente no dia de Pentecostes. E ele se manifesta como uma pessoa divina, né? No dia de Pentecostes, é claro, se materializando como chamas, línguas de fogo, né? E nesse dia a gente pode dizer que a Trindade inteira se revela, né? Porque foi justamente nesse dia que os apóstolos se encheram de vigor, de entusiasmo e seguiram a sua missão. Porque até então eles estavam com medo de exercitar a sua missão, né? Estavam fechados, trancafiados ali numa casa, com medo do que podia acontecer com eles. Depois que veio o Espírito Santo, eles se encheram de coragem e foi cumprir com sua missão. E tornou que a igreja, né, fosse conhecida no mundo inteiro. Por isso, eles anunciam, né, com toda a firmeza, estão dispostos até morrer por causa deste anúncio, né? E nesse anúncio, eles nada mais, nada menos do que anunciam o mistério da Santíssima Trindade, né? Difundir o mistério da Santíssima Trindade, principalmente a ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E na igreja, o Espírito Santo, ele faz algumas coisas muitíssimas importantes para que a igreja ainda permaneça, né? Primeiro, ele edifica a igreja, constrói a igreja, anima, dá alma para a igreja, dá vida para a igreja, né? Santifica a igreja, torna a igreja santa. Então, quando alguém fala assim, eu vou me fazer santo, não é que você está fazendo santo, o Espírito Santo que está fazendo você santo, né? E você é santo porque você dá uma abertura para que o Espírito Santo faça essa obra em você, mas é obra do Espírito Santo. Então, um resumo bem pequenininho sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, aquele que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Está na oração do Credo Niceno-Constantinopolitano. E é só isso que aparece na profissão de fé sobre o Espírito Santo, né? Se fala muito do Pai Eterno, né? Do Deus Pai como Criador de todas as coisas, e assim por diante. Fala de Jesus Cristo, né? Que é o Redentor, fala como que foi a concepção dele, né? Como é que foi o nascimento, como ele viveu aqui na Terra, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, né? E fala ainda o que ele vai fazer no final dos tempos, né? Vai voltar para julgar os vivos e os mortos, não?
Então, de Jesus e do Pai Eterno se fala muito na oração do creio, mas o Espírito Santo fala somente isso, né? E, como eu falei que o Espírito Santo edifica a igreja, né? Constrói a igreja, nós precisamos saber o que é a igreja, o que significa ser igreja, o que significa quando se fala igreja. Primeiro, a gente tem que saber que a igreja é a família do povo de Deus, a família que o próprio Jesus quis instituir aqui na terra, né? É a comunidade dos batizados, ou seja, quem não é batizado, ele não é considerado membro da igreja, só depois do batismo. E é justamente a igreja a casa de Deus, né? A casa da família dos filhos de Deus. É pela igreja que nós nos tornamos filhos de Deus. E é pela igreja que nós nos tornamos herdeiros do paraíso. Olha que maravilha, né? Ela nos dá o sacramento da salvação, todos, né? Principalmente o sacramento do batismo, nos torna filhos de Deus e depois herdeiros do céu. Então, Deus se utiliza, não estou dizendo que Deus é menor do que a igreja, mas ele usa da igreja para que possa nos garantir a salvação. E as imagens que nós temos da igreja na Bíblia, tem algumas bem interessantes. No Antigo Testamento, o povo de Deus. É claro que esse povo de Deus não quis aceitar muito, né? Está fora, né? Que são os judeus. Depois, no Novo Testamento, a igreja ela tem um nome, né? Recebe a imagem do corpo místico de Cristo, né? Se nós formamos essa igreja, nós fazemos parte desse corpo místico, né? De Cristo. E é interessante que também a Sagrada Escritura ela coloca a igreja como algo pastoril, né? Uma vida pastoril, o aprisco das ovelhas, né? O rebanho de Deus, as ovelhas e assim por diante, né? Se coloca num ambiente pastoril, para dizer igreja, porque até então ainda não se fala a palavra igreja, então fala o aprisco, o rebanho, né? Está falando da mesma realidade. Depois fala também da vida do campo, né? A igreja como uma grande roça, né? Como um ambiente agrícola, né? E aí a Bíblia vai dizer a oliveira de Deus, né? A vinha de Deus, o campo de Deus, né? Não fala do campo de trigo, está falando justamente da igreja também. Depois, na mesma escritura, fala da igreja como casa. A gente podia dizer casa de Deus, a igreja, né? Morada. Uma casa de pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Hebreus 9, Mateus 16, 18, né? A igreja como templo, né? Como pedra viva. E depois, essa que eu acho mais interessante, fala da igreja como algo familiar. Uma vida familiar da igreja, né? E aí ela vai ser dita como a esposa de Cristo. Quando fala esposa de Cristo na Bíblia, está querendo dizer a igreja. A igreja é mãe de todos os batizados, por assim dizer, né? Ela é a família de Deus, como eu comecei dizendo, né? Então tudo isso são as imagens que aparecem da igreja na Sagrada Escritura. O aprisco, a vinha, a morada de Deus, a família de Deus, a esposa, né? E assim por diante. A origem da igreja é bem interessante. A origem da igreja é Jesus Cristo, porque foi ele que teve essa ideia, né? Talvez ele não tivesse uma intenção assim plena de ter a igreja como nós temos hoje, né? Mas a ideia principal foi dele, né? A origem e a consumação da igreja. Primeiro, a igreja já é preparada, né? Para a gente ter uma noção de igreja, é preparada na antiga aliança, com a eleição de Israel, quando Deus escolhe Israel para ser o seu povo. Aí já é uma prefigura da igreja futura que vai vir depois com Cristo. Deus escolhe o seu povo
ou seja, a reunião de todas as nações. É claro que essa reunião de todas as nações ela é representada pelo povo de Israel, né? Pelo povo de Deus, né? Esse primeiro povo que foi escolhido. E é fundada, essa mesma igreja, pelas palavras e as ações de Cristo realizada em sua morte e ressurreição e manifestada pela efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Ou seja, ela teve a sua conclusão, por assim dizer, no dia de Pentecostes, né? Foi o dia que os apóstolos, né, já levou avante essa missão, né, até as últimas consequências. E a sua consumação, claro, vai ser no final do mundo, quando haverá um só rebanho e um só pastor. Quando o Supremo Pastor vier para os redimidos, né? Aí vai ser a igreja triunfante. Eu não sei se eu vou falar sobre isso, mas eu acho que sim, né? Eu vou falar agora. Tem 3 notas da igreja, né? A igreja militante, que é essa igreja nossa aqui, né? Aqui da terra. Tem a igreja padecente, que é a igreja daqueles que ainda não terminaram o seu processo de purificação. A igreja do purgatório, né? A igreja padecente, ou a igreja purgativa, mas eu prefiro falar padecente mesmo, né? Que está terminando o seu processo de purificação. E temos a igreja triunfante, que é a igreja dos santos, né? Que é a igreja daqueles que já estão no céu. A comunidade dos redimidos. E a comunidade dos redimidos nós chamamos a igreja triunfante. A igreja do céu, dos salvos. E a missão da igreja, todo mundo é careca de saber, que é de anunciar e instaurar o reino de Cristo na terra, sobre todos os povos. Essa é a missão principal. A igreja é mistério no sentido de que ela realiza uma realidade visível que está presente, nela está presente uma realidade invisível, uma realidade divina, que percebe com os olhos da fé, ou seja, quem não tem fé não vai acreditar nisso, né? E depois a igreja é necessária sim para que nós possamos alcançar a salvação, porque ela é um sacramento universal de salvação, por isso católica, né? Católica quer dizer universal. Isso significa que ela é um instrumento de reconciliação de nós com Deus, por isso que ela dá o sacramento da confissão, né? Da reconciliação, da unidade de todo o gênero humano. Quando fala de unidade, o sacramento da comunhão, né? O que ela dá para a gente. Por que nós dizemos que a igreja é o povo de Deus? Lembrando que nós estamos falando do creio na igreja católica, né? Porque ela santifica e salva todos nós. Por isso que ela é o povo de Deus. E a característica do povo de Deus? Primeira coisa, tem uma origem no Pai. Tem por chefe Jesus, tem por lei os mandamentos, principalmente o mandamento do amor, e tem por missão ser sal e luz. E tem por meta o reino, que é já iniciado aqui nessa terra. Por isso que a gente fala que a vida eterna, ela não começa depois da morte, ela começa quando a gente nasce, é batizado e já estamos nesse processo, né, de vida eterna. Então, todos os membros da igreja que aderiram à fé pelo batismo fazem parte dessa família dos redimidos, né, dos que vão ser salvos. Agora, se todos vão ser salvos, aí é outra história, né? Depende muito da correspondência de cada um. Esse povo de Deus, ele é profeta, sacerdote e rei, no sentido de que tem as mesmas funções de Cristo, das quais nós participamos, ou seja, a gente é sacerdote, profeta e rei por participação,
não por plenitude, né? Como o próprio Jesus Cristo, né? O ofício sacerdotal quer dizer, nós somos consagrados no dia do batismo, né? Consagrados pelo batismo para oferecer os sacrifícios espirituais. E é por isso que nós precisamos participar da Santa Missa. Porque nós somos um povo sacerdotal. Se somos um povo sacerdotal, temos a obrigação de participar do sacrifício, que é a Santa Missa. E profeta. Qual que é o ofício do profeta? Aderir à fé pelo batismo. Quando a gente aderiu à fé, a gente aderiu ao profetismo. Temos que professar essa mesma fé, né? Mas precisamos aprofundá-la. E o melhor de tudo, precisamos testemunhá-la, né? E defendê-la também. E o ofício do rei? O ofício do rei não é mandar. Nós somos um povo régio, mas não para mandar, mas para servir, para ser o servo, para nos colocarmos a serviço. É diferente do reinado deste mundo, é um reinado diferente. E nesse sentido nós somos sacerdotes, profetas e rei. Sacerdote porque nós participamos e oferecemos o sacrifício, né, o nosso sacrifício, o sacrifício da igreja, os sacrifícios espirituais, né? Depois, o profetismo é que nós aderimos uma fé e nós temos a obrigação de dar o testemunho dela, né? E o ofício de rei, porque nós precisamos servir a este mesmo reino, né? A ser servo com o nosso bom testemunho de fé e anunciar o reino de Deus aos demais. E depois a igreja como um corpo de Cristo. Pela Eucaristia, o que acontece? Nós podemos unir intimamente com Ele. Ou seja, pela Eucaristia que a própria igreja nos oferece. E o Cristo é o nosso chefe, né? o cabeça, o principal. Porque é nela que a igreja vive, é nele, aliás, é dele que a igreja vive, nele e por ele. Por isso, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sem ele, a igreja não teria sentido, né? Não seria igreja mistério universal de salvação. Depois ela é esposa de Cristo. E ela, consequentemente, ela identifica o seu Cristo, né? O Cristo como seu noivo. E o noivo da igreja é o próprio Jesus Cristo, né? É o noivo e o esposo, consequentemente. Marcos 2,19. Cristo uniu a igreja a uma aliança eterna. Por isso que tem a igreja da terra e a igreja do céu. Ele se entregou por ela para purificá-la com seu sangue e torná-la santa. Efésios 5:26. Então ele deu a vida pela igreja. Por isso que ela é importante e ela faz parte da nossa salvação, sim. Ela é a principal. É por ela que nós somos salvos. Claro que Jesus Cristo, óbvio, né? Porque ele é o dono da igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. E nela o Espírito Santo reside e faz a sua obra santificadora, né? Ele santifica a igreja e os seus membros, né? Que nós também somos parte dessa mesma igreja, né? E como é que ele santifica e edifica essa igreja? Oferecendo a essa mesma igreja dons e carismas especiais. Concede a alguns membros da igreja, né, que tem a necessidade e a obrigação de usar desses carismas e desses dons pela mesma edificação da igreja. Ou seja, esses carismas e esses dons não é para ele se aparecer, é para ele ajudar com que a igreja se desenvolva mais, né? Ou seja, o carisma é para os outros, não é para ele próprio, né? A notas da igreja, que nós sabemos, é una, porque tem como fundador um único Deus, Jesus Cristo, né? A origem dela é o único Deus, que tem um único Cristo, que subsiste na igreja, né? Que está aí na igreja, que é o cabeça dessa mesma igreja. E é somente por ela, por causa disso, né? Por causa que o nosso Salvador é o dono dela, é por causa disso que é por ela que nós recebemos a salvação. É claro que precisamos
nos esforçarmos para termos boas disposições para isso, né? E nela está a plenitude da salvação. Ela é una, primeiro já disse, né, por causa do seu fundador, que é o único Deus. Depois ela é santa também por causa do seu autor, que é o único, né, do seu autor que é santo, né? E esse autor que é santo e que santificou com seu sacrifício redentor na cruz, né? Ofereceu para que essa igreja pudesse ser vivificada pela caridade, né? Ou seja, ele entregou o seu espírito a essa mesma igreja. Quando fala Jesus entregou o espírito, fala, ele morreu. Ele entregou o seu espírito, está dizendo o Espírito Santo, né? Entregou a igreja. Por isso, ela reconhece como necessidade para purificar-nos de todos os nossos pecados, para que nós possamos ter uma conversão. Una, santa, católica. Católica no sentido de que nela está presente o Cristo todo inteiro, e nela há a plenitude da salvação. E ela está estendida e ela está aí para todas as nações, não só para um grupinho em particular, ou seja, por isso universal, para todos, né? A igreja particular é uma diocese, né? Uma paróquia e assim por diante. E depois a igreja é formada pela comunidade dos cristãos em comunhão com o seu bispo. E os bispos com o bispo de Roma, que é o Papa. Depois a gente volta e continua com o 8º artigo do Credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica.